Olá galera, como é que vai vocês? Tudo bom? Estamos aqui para a nossa segunda videoaula e nós queremos dar continuidade sobre esse tema tão importante da nossa vida cristã, que é a oração. Nós já falamos o que significa a oração, que a oração nada mais é do que conversar com Deus, falar com Deus, ter um relacionamento com Deus, né, de fé, de confiança. Você já assistiu o filme também que fala sobre a oração e hoje nós queremos trabalhar a partir da oração que Jesus nos ensinou. Nós queremos ver como o Pai Nosso é um modelo de oração, é um meio pelo qual nós aprendemos a falar com Deus e o que essa oração nos ensina também para a nossa vida. Então, pegue a sua Bíblia, abra lá em Mateus capítulo 6 e roda a vinheta. Então, gente, vocês assistiram aí o vídeo, né? A oração do Pai Nosso em Libras, cantada, um jeito diferente, né? Daquilo que nós estamos acostumados, conforme está na Bíblia, conforme nós também decoramos. Espero que vocês já tenham decorado a oração do Pai Nosso, ela é muito importante. Vamos então, hoje, entender melhor o que ela significa, qual é o ensinamento que ela tem para nós também na nossa vida de fé. Em primeiro lugar, o Pai Nosso, nós encontramos um texto de Mateus 6. Lá em Mateus 6, então, Jesus nos ensina a orar esta oração. Nós também encontramos em Lucas capítulo 11, lá com algumas palavras um pouco diferentes, mas são os dois textos que nós temos aí como o texto da oração. Mateus 6, de 9 até o 13, e Lucas 11, de 2 até o versículo 4. E nós queremos então entender o que ela significa. Se você também tem o seu catecismo menor, pegue lá o seu catecismo menor, dá uma pausa aí no vídeo, ache o texto bíblico de Mateus 6, 9, pegue o catecismo menor que nós vamos agora entrar juntos também no ensinamento desta oração tão importante. Então, lá no catecismo menor, quando Martinho Lutero ele explica a oração do Pai Nosso, ele diz logo lá na introdução, né, Pai Nosso que estás nos céus. O que isso significa? Deus quer atrair-nos com estas palavras para crermos que Ele é o nosso Pai de verdade. E nós somos os seus filhos e filhas de verdade. Portanto, podemos pedir a Ele sem medo e com toda a confiança, como filhos queridos ao seu querido Pai. Isso nos ensina, então, três coisas importantes sobre a questão do Pai Nosso. A primeira delas é, Jesus nos ensina, através dessa oração, de que Deus ele é Pai. Esta é a identidade de Deus. Deus, ele é Pai. Deus não é alguém desconhecido. Deus não é alguém que está longe. Deus não é alguém que o ser humano imaginou e projetou.
Deus, ele se revela através de seu Filho Jesus Cristo, que ele é Pai. Porque se Jesus é Filho, Deus é Pai. E isso também nos mostra de que ele se revela a nós e ele se aproxima de nós como um Pai querido. E talvez a gente tenha dificuldade com isso. Talvez você tenha dificuldade, eu não sei, mas tem pessoas que têm dificuldade porque têm dificuldade com o seu pai. Né, o seu pai em casa, né, e às vezes nós temos essa dificuldade com o nosso pai e imaginamos, nossa, Deus ele é pai do jeito que o meu pai é. Na verdade, deveria ser o contrário. Os nossos pais, quem é pai aqui na terra, deveria aprender com Deus como ser pai. Então nós não podemos projetar para Deus o conceito que nós temos aqui, entre nós como pai. Mas nós precisamos entender, a partir da palavra de Deus, o que significa Deus que é Pai. Deus é Pai, aquele que se importa comigo, se importa contigo, aquele que se preocupa com a nossa vida, aquele que quer o melhor para mim e para a tua vida. Deus ele é Pai porque ele tem um projeto de vida, um plano para a nossa vida. E ele nos quer bem, ele nos ama, ele compreende a nossa vida porque ele nos criou e ele nos projetou em amor. E nós podemos chegar a ele então como filhos, como filhas amadas. Né? E quem nos torna filhos de Deus é o próprio Jesus Cristo. João 1, versículo 12, diz assim: pois alguns creram nele. Nele quem? Em Jesus. E o receberam, o aceitaram. A estes quem? Aqueles que creram e receberam. A estes, ele, Jesus, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, a partir da fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, significa que ele é o nosso Pai, como também essa oração nos ensina. Então esse é o primeiro ensinamento. Deus, ele é Pai. Pai de amor. Pai que se preocupa. Pai que nos sustenta. Pai que nos dá a vida. Pai que quer o melhor. O Pai que quer se aproximar de nós, nos abraçar, nos acolher e nos ensinar o caminho da vida de fé que leva ao seu reino. Que aparece na oração, venha o teu reino. Depois também nós vamos entender isso melhor. E a palavra que a Bíblia usa aqui, ou melhor, que Jesus usa nesta oração é Abba. Abba significa pai querido ou papai, que é a linguagem de uma criança quando chama o seu pai. Papai, papaizinho. Essa é a oração de Jesus. Ele diz, papai nosso que estás no céu. Ou seja, é a oração de quem confia, de quem vê em Deus o seu Pai de amor querido, na qual ele se alegra em estar na sua presença. É a oração de uma criança. Não significa que nós somos crianças, mas significa que nós podemos chegar a Deus, assim como uma criança, um bebê, chega ao seu pai e diz, papai, papai querido, né? E assim por diante. Então é uma oração de carinho, de cuidado. Essa é a expressão que também nós encontramos na Bíblia. Revela o desejo de Deus em querer se aproximar de nós, se relacionar comigo e contigo. Primeiro, indica uma relação de amor. E segundo, indica uma relação de confiança em Deus. Deus ele nos ama e ele quer de nós que nós confiemos nele. E por isso ele é o nosso Pai. E aqui vem um outro ponto importante. O segundo ensinamento. Jesus nessa oração nos ensina que este Pai, esse Deus que é Pai, ele é nosso. É o Pai nosso. Ou seja, ele não é o meu Pai apenas, mas ele é o Pai de toda a cristandade, de todos aqueles que creem. Ele é Pai de todos aqueles que buscam a Deus através de Jesus Cristo. Né? Então, ele é um Pai de uma família. Isso significa que Deus quer nos envolver em uma família. Através dessa oração, Jesus nos ensina que nós não estamos sozinhos neste mundo. Há outras pessoas que creem no mesmo Deus e que nós precisamos viver em comunhão. Por isso, a igreja tem um papel importante. A igreja não é apenas uma instituição religiosa. A igreja é o lugar onde nós podemos nos unir a outras pessoas que também são filhos e filhas de Deus. Este Pai é nosso. E esta é uma oração
individual, mas também uma oração coletiva. Quando oramos, sempre estamos orando em conjunto com outras pessoas que creem em Deus, o nosso Pai. E Ele é nosso porque também Ele é o Pai de Jesus Cristo. Então Ele é o Pai de Jesus Cristo, é o meu Pai e é o Pai de toda a igreja. Então, primeiro, o ensinamento, Deus Ele é Pai. Segundo, este Pai, Ele é nosso, é de todos nós, somos a família de Deus. E o terceiro ponto, então, é de que Deus Ele é Pai, Ele é o nosso Pai e Ele está nos céus. Isso não significa que Deus está distante de nós, como se fosse um Deus ausente, sentado num trono. Não, isso significa que Ele precisa ser respeitado, porque a natureza de Deus não é uma natureza humana, não é como nós. Deus Ele é divino, Deus Ele é eterno, Deus é Deus. E isso precisa então ser também entendido em nossas orações. Quando oramos a Deus, nós podemos usar a nossa linguagem. Nós podemos falar como Deus, como uma criança fala com seu pai. Sem medo, né? Sem receio, sem ficar pensando, quais as palavras que vão agradar a Deus. Não, fale com as tuas palavras, mas em respeito. Sabendo que Ele é Pai, sabendo que Ele é eterno, sabendo que Ele é santo. E Ele está no céu. Ou seja, o céu aqui representa o reino dele. Ele está, então, no seu reino e preparando este reino para todos nós. Portanto, a oração do Pai Nosso é uma oração muito importante, porque ela nos ensina quem é o nosso Deus, que Ele é o nosso Deus, e de que esse Deus está no céu, está preparando um reino, e este reino precisa ser vivenciado por fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas tem algo que nós queremos ver além disso. Para falar com Deus, precisamos então nos aproximar dele com respeito, da forma correta, orar a Ele sabendo que Ele é o nosso Pai e que Ele está no céu. E Ele se aproxima de nós a partir de Cristo Jesus e o Espírito intercede por nós também. Então, orar com toda a confiança de que, através de Jesus Cristo, Deus é o nosso Pai. Um Pai que nos ama, que ouve e atende a nossa oração, que nos une com outros irmãos e irmãs em Cristo, que nos acompanha na caminhada de fé, na caminhada da vida com Deus, e que ao final nos reunirá em seu reino, que é a nossa herança, que é o reino de Deus que Ele dá aos seus filhos. Então tem algo mais que diz que a oração do Pai Nosso, então, ela é um modelo de oração. É uma versão curta, mas que não omite aquilo que é o mais essencial. E Ele quer, através dessa oração, nós podemos aprender a orar e falar com Deus. Então a oração do Pai Nosso não é para ser transformado numa reza, achando que repetindo as palavras tudo vai dar certo. Não. A oração do Pai Nosso não pode ser transformada num amuleto. Como se fiz a oração, Deus abençoa. Não. Ela é um modelo, é uma maneira de como devemos orar. Mas ela também nos ajuda naqueles momentos que nós não temos, às vezes, palavras para expressar o que nós gostaríamos de dizer a Deus. Em certas situações, às vezes nós ficamos sem saber o que falar. E aí a oração do Pai Nosso pode ser orada, pode ser dita, e aí a oração do Pai Nosso ela é importante. Por isso que nós sempre fazemos a oração do Pai Nosso em conjunto, porque sabemos que em algumas situações as pessoas não sabem, não conseguem expressar. E é nessa oração todos estão unidos na mesma voz com o mesmo Deus. Então é uma oração que nos ensina como buscar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Ela nos ensina a confiar em Deus. É uma oração que nos ensina a depender de Deus, que é o nosso Pai. É uma oração que nos compromete com a justiça, com as coisas do reino e também com tudo aquilo que vem deste reino para nós. É uma oração que nos fortalece em meio às tentações, em meio às dificuldades. É uma oração que nos ajuda a reconhecer a Deus como nosso Senhor e Salvador em Jesus Cristo. Por isso ela é um modelo para todas as nossas orações. Nela aprendemos a pedir por tudo que é essencial. Não por tudo que eu quero, mas tudo que é importante, que é digno, que é justo, que é bom, conforme a vontade de Deus. Com ela aprendemos como é conversar com Deus. E tudo começa
declarando que Deus é o nosso Pai, esse reconhecimento de que Deus é o nosso Pai, Pai de todos nós. E aí eu gostaria de ler aqui também uma frase para nos ajudar a refletir nessa questão. O Pai Nosso é uma oração curta, mas abrange toda a nossa vida. Ela fala de Deus, ela fala das coisas do mundo e ela fala de cada um de nós. Podemos dividir a oração em 5 partes. A introdução, 3 pedidos e a conclusão. A introdução nós vimos hoje, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, ela revela a quem nós estamos orando e que esse Deus é Deus de todos nós e é um Deus que precisa ser respeitado como Senhor de nossas vidas. Mas depois vem 3 pedidos que nós conhecemos. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. São 3 pedidos que falam de Deus. Santificado seja o teu reino, o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São 3 pedidos que falam sobre Deus, sobre o reino de Deus. O quarto, os 3 primeiros pedidos. Já vem o quarto pedido, fala da necessidade da vida básica. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então nós temos uma introdução, nós temos as petições, as 3 primeiras falam de Deus, a quarta fala das coisas básicas da vida, deste mundo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e as outras petições, elas falam do meu relacionamento com o próximo, né? Ela fala da minha vivência, das coisas do reino de Deus na minha vida, uns com os outros, que é o pedido de perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Então nós temos a introdução, Pai Nosso que estás nos céus, aí vem a parte das petições, dos pedidos, os 3 primeiros em relação a Deus, o quarto em relação às coisas deste mundo, e os 2 últimos em relação à minha vida com o próximo, perdão e tentação, a minha vida de fé em relação às coisas do reino de Deus. E por fim, vem a conclusão, que nós chamamos de doxologia, a nossa adoração, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quem ora a oração do Pai Nosso, ora e reconhece que tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Deus e que nós precisamos de Deus. E que todas as coisas pertencem ao seu reino, da qual nós precisamos e ansiamos hoje e para todo sempre. Por isso nós podemos perceber na oração louvor, adoração, ação de graças ou gratidão, súplica e intercessão, que é aquela mãozinha que nós aprendemos na última oração. Na oração do Pai Nosso, nós aprendemos a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, a adorar ao Senhor de nossas vidas, nós aprendemos a louvar o seu nome, a interceder, perdão uns aos outros e a pedir também por nossa vida, pelo pão nosso de cada dia. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e aqui nós então resumimos rapidamente o ensino. O Pai Nosso é um modelo de oração, nos ensina como devemos orar. E nessa oração Jesus nos ensina de que Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai nosso, de todos nós, e Ele está nos céus. Ou seja, é uma oração que nos leva a confiar em Deus e a ver esse Deus como um Deus de amor que se importa com a nossa vida. É uma oração curta, mas que tem tudo o que precisamos para buscar a presença de Deus. Através da oração do Pai Nosso, aprendemos a valorizar Deus na nossa vida, a buscarmos Deus na nossa vida, a depender de Deus. Ali nós encontramos o Deus de amor, que é Pai e que através de Jesus Cristo nos torna os seus filhos. E podemos buscar a Ele sem medo de ser feliz. Deus nos ouve, Deus nos compreende. Que Deus abençoe a sua vida e eu te convido a orar agora a oração do Pai Nosso junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
perdoe a nossa dívida, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e não esqueçam então de fazer a tarefa da apostila que tem a ver com o Pai Nosso, o primeiro assunto do Pai Nosso, a introdução. Ok? Até a próxima e nos vemos assim que puder.